Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, sou pesquisador dos cultos solares, do deus Apolo, do deus Hélio e do deus Mitra. Meu projeto está publicado pela Fonte Editorial e é um prazer estar aqui trazendo mais um conteúdo de mitologia grega, seguindo uma lógica, seguindo uma sequência de conteúdos relacionados às divindades primordiais, passando depois aos deuses titãs, até chegarmos aos deuses olímpicos, que em geral é aquilo que a gente pensa que a gente vai encontrar com mais facilidade na mitologia grega. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram. Então a gente está completamos hoje um mês de canal, então estamos tendo um resultado muito bom. Eu tive um conteúdo aqui que está passando de 1.800 visualizações em pouco mais de 2 semanas, acho que não chega nem a isso. Para mim é uma resposta muito boa de interesse das pessoas, muita gente interessada, né, na mitologia. E, enfim, então quando eu comecei a pensar em relação a essa continuidade, eu percebi que eu não estava deixando aqui registrado nada a respeito das duas maiores fontes primárias em relação à mitologia grega, que são os queridos e contraditórios, e eu diria até que meio que perdidos numa bruma da questão histórica, que é o Hesíodo e o Homero. Então, a nossa fonte primária, as nossas fontes primárias, eu vou aqui mostrar rapidamente. Então, já cheguei a mostrar aqui em outro momento, vou tirar aqui da luminosidade da luz aqui. Então temos a Teogonia do Hesíodo, né? Temos aqui, eu trouxe já também num outro momento, a Ilíada do Homero, mas nós vamos falar hoje em relação ao Hesíodo, que é um poeta antiquíssimo, considerado inclusive contemporâneo do Homero pela maioria dos pesquisadores, e que é a fonte primária da mitologia grega num certo aspecto. Bom, mas antes de nós continuarmos, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, que ativem as notificações, deem o like, convidem pessoas que vocês conheçam e que sabem que gostem do conteúdo de mitologia grega. É um prazer contar com a presença de todos aqui, inclusive com algumas reações que vocês queiram fazer algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida. Eu estava produzindo para um outro canal com meu querido amigo Edson Flávio, que era Eros e Thanatos, o canal Eros e Thanatos, só que agora o Flávio está sozinho lá, está fazendo publicações em relação à psicanálise, e eu criei esse canal aqui chamado Mitologia Grega de A a Z. Então, quem ainda está me seguindo lá no canal Eros e Thanatos, vou pedir que passe agora aqui me acompanhar, obviamente no canal Mitologia Grega de A a Z. Bom, então assim, uma das coisas que é muito importante nós pensarmos quando nós falamos em Hesíodo, e eu posso fazer até uma extensão em relação ao Homero, são necessários cuidados em relação a algumas afirmações. São pessoas que estão num tempo muito recuado, para com que os conteúdos que eles possuem muitas vezes são citações e citações e citações de vários pesquisadores. Então, o texto original de Hesíodo, né? Então, o texto original de Homero, eles estavam num período, inclusive o próprio Homero possivelmente estava inserido naquele período em que os Aedos, que eram poetas profetas, eles iam de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, falando das suas histórias, falando dos contos. Diferentemente de Hesíodo, que na Teogonia ele diz que ele foi inspirado, foi instruído pelas musas para com que ele produzisse uma história, um conteúdo, um relato da questão do surgimento de tudo. Então, o Hesíodo, ele, diferentemente de Homero, que já começa a contar, tanto nos dois textos mais conhecidos, a Ilíada e a Odisseia, já começa a falar das ações dos deuses dentro do interesse deles na vida de diversos personagens, dos heróis no caso, né, que a pontuação, o foco de Homero é exatamente a relação da divindade com o herói.
E Hesíodo não. Hesíodo ele cria uma sequência, uma genealogia que possivelmente já circulava de diversas formas naquele período antigo, e Hesíodo magistralmente ele vai trazer para a gente essa fonte da questão da história de como os deuses surgiram e qual a sequência desses deuses, né? A gente sabe que para chegar a esse ponto, para chegar com que houvesse um interesse, para com que se entendesse a uma sequência divina, a gente sabe que a ideia da chegada dos deuses, ele parte de um princípio anárquico, se nós formos para uma mitologia muito recuada, para com que progressivamente comecem a surgir o quê? Comecem a surgir as genealogias. Quando a gente, por exemplo, vê as genealogias muitas vezes as mais diferentes, as mais distintas da mesma divindade, nós estamos ali observando estratos de cultura, dessa cultura mitológica, de diversos períodos que acabam se amalgamando. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entender a mitologia grega por conta disso, mas eu posso dizer que, de uma certa maneira, se tranquilizem, porque, na verdade, o mito grego ele não vai ter nenhuma dificuldade para com que esses deuses aparentemente, ou esse Deus aparentemente tenha origem as mais diversas, e a história segue, né? O conto segue. Então, quando você observa os diferentes relatos do mesmo Deus, recordo muito bem do caso da Afrodite, que é uma Afrodite recuada, muito recuada, que ela surge do período da castração, do momento da castração de Uranus, e depois tem uma Afrodite que ela está no mito, inclusive o mito homérico, que ela é filha da deusa Dione e de Zeus. Ora, essa Afrodite primeira, ela surge antes do nascimento, nesse aspecto, do próprio pai, só que no momento da castração é óbvio que ela não era filha de Zeus e filha de Uranus. Então, duas Afrodites, ou 3, ou 10. Então, o mito grego ele tem essa característica, ele tem eu diria que essa complexidade, mas essa complexidade, se as pessoas começarem a ter um pouco mais de paciência e entender esses diversos estratos que o mito ele está trazendo, vão começar a se tranquilizar. Bom, mas voltando para a questão de Hesíodo, então Hesíodo, como eu disse num certo momento, ele é um poeta muito recuado, né? Então a Teogonia ela é escrita por um grego que era um grego muito comum, que é o grego jônico. A maioria dos textos, a maioria das poesias era escrita nessa linguagem, né? E ele se situa a maioria dos pesquisadores diz que ele se situa lá em 750, 650 a.C. Existem alguns textos que são atribuídos canonicamente a Hesíodo, então existem 3 livros ou 3 obras que são atribuídas a Hesíodo. Então a primeira, a mais famosa, é a Teogonia, obviamente, né? Depois nós temos os Trabalhos e os Dias, e depois nós temos o Escudo de Héracles, que canonicamente, volto a dizer, canonicamente são obras que são atribuídas a ele. Claro que, dada a importância dele nesse ponto, nesse momento em que ele vai trazer toda essa qualidade no aspecto dos contos divinos, muita coisa passou a ser atribuída a ele, e nós temos uma relação relativamente grande, talvez umas 10 obras, que são atribuídas a Hesíodo, só que não existem bases mais densas para isso. Nós sabemos que, de fato, o Hesíodo ele possui essas 3 obras principais. Possivelmente muita coisa escrita por ele se perdeu. Como eu tinha falado num certo momento aqui, é um poeta muito recuado, e alguns estudiosos dão ele e Homero praticamente sendo contemporâneos, mas Hesíodo ele se insere de fato numa classificação que, pelo que se tem até hoje descoberta em relação à questão da mítica grega, ele é único. De que maneira? Ele é o único, ou talvez o primeiro, melhor dizendo, ele é o primeiro que chega e diz assim: eu fui
eu recebi a visita dos deuses e os deuses pediram para com que eu contasse a história deles. Ele é um poeta que ele vai dizer que ele foi visitado pelas próprias divindades. E ele também depois ele passa a se responsabilizar por esse relato, né? Então ele começa a dizer que é pela pena dele, pela mão dele, que as histórias vão ser relatadas. Ele estava num monte chamado Helicon, segundo a Teogonia. Esse monte Helicon, ele ficava próximo de uma propriedade que o Hesíodo possuía, que foi uma propriedade essa que deu um grande problema, segundo os textos mais canônicos, com o irmão dele, chamado Perses, né? Então Perses era um irmão que acabou se beneficiando, aparentemente de uma maneira não muito legal, de uma herança que o pai de Hesíodo e ele deixou para eles dois, só que depois o Perses ele vai acabar precisando viver às custas de Hesíodo. Mas enfim, então aqui no proêmio, no hino às musas, o Hesíodo diz assim: pelas musas heliconíades comecemos a cantar, elas têm grande e o divino monte Helicon, em volta da fonte violácea com pés suaves, dançam e do altar do bem forte filho de Cronos. Banharam a tenra pele no perneço ou na fonte do cavalo, a Hipocrene, né? Ou no Homeu divino. Daí precipitando-se as ocultas com muita névoa, vão aos rinques noturnos lançando belíssima voz. E um dia elas a Hesíodo ensinaram um belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Helicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas Olimpíades, virgens de Zeus, porta-éstes. Então ele começa a falar de que ele é pastor, né? Ele estava pastoreando, e as musas apareceram a ele. Ora, nós sabemos que as musas, filhas de Zeus e Mnemosne, elas eram as representantes a mãe era a memória, né? Então elas eram as representantes da manutenção de todas as expressões conhecidas de informação e de inspiração do mundo antigo. E Hesíodo, ele simplesmente diz que essas divindades apareceram a ele para com que ele pudesse contar como tudo começou. Então, na verdade, é um atributo muito importante. Alguns pesquisadores dizem que Hesíodo e Homero estão na base da religião grega, dessa religião tradicional, porque existiram outras vertentes religiosas dentro do mundo grego, claro. Era um povo muito multifacetado. Mas, volto a dizer aquilo que eu tinha já observado antes, o Hesíodo é o primeiro poeta conhecido que é como se ele se encarnasse num papel de profeta. Então ele estava proferindo, quando eu estou falando profeta, eu estou falando de proferir. É um profeta mítico, então ele está proferindo um relato muito especial, simplesmente sustentado pelas musas. O texto do Hesíodo, ele segue toda uma espécie de sequência inteligível, concatenada, para com que não houvesse dúvida de quem era quem, partindo das divindades primordiais até a chegada dos deuses olímpicos, né? Inclusive ele cita aqui na Teogonia o conflito que acontece entre Zeus e Prometeu. Bem, o texto de Hesíodo, principalmente no caso a Teogonia, que é a que nós estamos aqui pontuando, ele sofre de uma misoginia muito clara. Na Teogonia nós encontramos a história de Pandora, que foi uma figura criada pelos deuses, cada um deus colocando um atributo, como uma forma de punição aos homens por conta de uma ação de Prometeu, que roubou o fogo do Olimpo e entregou a sua raça, a raça que ele cria, a raça que ele é o faltor, né, para com que a raça humana saísse, a espécie humana saísse da sua animalidade, né? Então houvesse a indústria, uma industrialização, houvesse a chegada do fogo que iria modificar toda a sociedade humana. E Pandora é pensada de uma forma para com que houvesse essa punição, né? Então Pandora é entregue para o
ela chega na Terra, né? Prometeu, ao saber que tinha sido trazida, enviada pelos deuses, ele não quis maiores envolvimentos com Pandora, apesar dela ser, segundo o próprio texto mitológico, ela seria praticamente irresistível. Todos os deuses deram atributos de atração, principalmente Afrodite, que deu a ela a beleza, uma beleza que seria irresistível. E o irmão de Prometeu, que é o Epimeteu, não vai resistir e vai passar a se relacionar com a Pandora. E a Pandora, enfim, ela vai trazer todos os problemas. Ela estava com uma caixa, né? uma canastra, uma caixa onde que todos os deuses que iriam provocar problemas estavam ali guardados, e que Pandora, ela, com sua curiosidade, ela abre ali a caixa, e todos os deuses que iriam provocar um monte de problema para a espécie humana abriram ali. Mas a gente não pode também esquecer que essa visão misógina está presente em muitos momentos de muitos mitos ao redor do mundo. A gente sabe, por exemplo, que no caso da própria mitologia judaico-cristã, quando há o confronto ou o encontro entre Eva e a dita serpente, né, que havia orientação para com que não se tocasse, não se provasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente não foi para o Adão, a serpente ela foi para Eva, como se houvesse uma espécie de previsão de que a Eva seria mais fácil de ser seduzida do que o próprio Adão. Então, é claro que são tradições mitológicas diferentes, mas serve perfeitamente numa espécie de uniformidade em que a misoginia ela está presente nos contos mitológicos, que é algo que é importante a gente dizer, porque a mitologia ela foi composta por seres humanos. Então nós vamos encontrar na mitologia as mais diversas formas de visibilidade sociocultural. Então existem traços mitológicos que são perfeitos, ótimos, lindos, maravilhosos, mas existem histórias da mitologia que servem de alerta para com que a gente possa não ver de uma maneira apenas no sentido romântico a mitologia, mas também de um sentido real, em que os contos estavam mostrando, era como se fosse uma espécie de raio-x das culturas ou da cultura na qual ele está ali sendo uma espécie de geração, de criação, né? Os mitos, eles precisam das pessoas, né? Os mitos não surgem por si, eles são criados, eles são construídos pelos seres humanos. É uma relação de uma dualidade entre seres humanos e divindades, diria que muito mais de seres humanos e divindades, como uma espécie de sequência, do que o oposto. Mas enfim, então a teogonia é esse texto, essa fonte primária, fundamental na mitologia grega, para o entendimento da mitologia grega, e que tem um fácil acesso. Hoje em dia a gente consegue a teogonia em domínio público, claro, né? Então você pode ter ele em relação a PDF, baixar, você pode adquirir. Eu tenho essa minha edição aqui desde os anos 90, que é uma leitura, uma fonte que eu volto sempre, e obviamente eu recomendo para todos os interessados no tema mitologia grega que vá até essa fonte primária para entender a questão de como, por exemplo, esse poeta que está inserido, ele está registrado na história do mundo ocidental, ele pensa o surgimento do mundo, o surgimento dos deuses. Bom, se você chegou até aqui, eu vou parar por aqui agora. Se você chegou por aqui, se você chegou, assistiu tudo, né? Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que dê o seu like, chame pessoas que você sabe que gostam do tema de mitologia grega, acompanhar o nosso canal. No próximo conteúdo, eu vou trazer algumas considerações sobre o Homero, e como eu disse no começo, eu não iria deixar passar esses dois homens, essas duas figuras tão importantes para a questão da mitologia, Hesíodo e Homero, ainda que a gente precise ter muito cuidado quando falamos dele, porque eles são pessoas muito recuadas, né? Inclusive existe uma linha, um grupo de pesquisadores
que até não acreditam na literalidade da existência de Homero, enquanto que tem outros também que não acreditam na literalidade da existência de Hesíodo, né? Eu ia acabar esquecendo aqui, mas eu me lembrei agora, que em relação às obras que podem ser consideradas de autoria de Hesíodo, mas que a canonicidade diz assim, não, né? Então a canonicidade fala de os Trabalhos e os Dias, a Teogonia e o Escudo de Heracles, mas é atribuída a Hesíodo o casamento de Ceyx, a Melampodia, a descida de Périto, os preceitos de Quiron, que é uma espécie de professor de todos os heróis, né? Ele era o mentor de todos os heróis, todos os grandes heróis, eles foram educados pelo Quiron, que era um centauro diferente. O Quiron ele era filho de Uranus, porque os outros centauros eles eram filhos de Ixion e Néfili, eram dois grupos diferentes. Então Quiron, na verdade, desse grupo, ou melhor dizendo, esse centauro ele é único, Quiron, enquanto que os outros centauros eles são de uma outra formação, né? Então tem também um texto atribuído a Hesíodo que é a Astronomia, o Egímio e finalmente a Ornitomancia, que era uma espécie de tratado em relação à adivinhação a partir do voo dos pássaros, né? Mas, volto a dizer, são todas obras atribuídas. Não existe certeza de que Hesíodo de fato tenha escrito, e tem umas que são claramente apócrifas, apenas se usa o nome de Hesíodo para dar uma sustentabilidade ao texto. Bom, então vou encerrar agora realmente. Quero deixar aqui um forte abraço a todos, um prazer estar aqui, e no nosso próximo conteúdo eu vou trazer Homero para com que a gente possa falar, deixar aqui algum tipo de informação que seja importante, relevante e interessante para quem se interessa pelo estudo da mitologia grega. Um forte abraço a todos e até breve.